Bruna, é muito gosto estar aqui a falar consigo para mais um N-Talks. Sei que é uma influencer, não é? Da área do digital e gosta muito também, está muito ligada à área da contabilidade. Quer-nos dizer um bocadinho o que é que faz e como é que foi o seu percurso? Sim, obrigada pelo convite, é um prazer. E a verdade é que as pessoas me consideram a influencer da área da contabilidade, e eu costumo dizer que eu sempre gostei muito de descomplicar tudo, e de simplificar ao máximo tudo aquilo que eu faço, seja em que área for, e decidi, em 2020, que ia descomplicar aquilo que os portugueses mais acham que é complicado, que é os impostos. Eu já trabalhava na área da contabilidade desde 2016, altura que terminei a minha licenciatura também em contabilidade. Andei por alguns gabinetes de contabilidade, entretanto, em 2020 tinha mudado de escritório e foi quando consegui gerir melhor a minha vida pessoal com o trabalho e surgiu, eu já ando no digital desde miúda, com 15 anos, já tinha tido um blog de moda. Entretanto, tive uma página de Instagram de uma área completamente diferente, que era Personal Organizer, de arrumar as casas das pessoas. E a verdade é que, quando tinha esse projeto, quando disse que era contabilista, toda a gente me tinha mandado mensagem e já tirava dúvidas comigo da área dos impostos e disseram porque é que não querias um Instagram sobre essa área para ajudar tanta gente. E foi aí que tudo explodiu e que posso estar hoje aqui a falar nesta entrevista. E tem sido um crescimento enorme, já contamos com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Hoje em dia já tenho o meu próprio gabinete, pessoas a trabalhar comigo e tem sido uma viagem muito boa. É um percurso extraordinário. Parabéns. Obrigada. Diga-me uma coisa, Bruna. Quais são as questões assim mais relevantes ou mais frequentes que as pessoas lhe colocam em termos de contabilidade, quando vêm ter consigo? Nomeadamente as pessoas singulares, não é tantas empresas, é as pessoas que têm que apresentar a declaração de IRS. Que questões mais frequentes com que se tem confrontado? Quais é que são? Eu comecei o meu projeto inicialmente só vocacionado para quem queria iniciar o seu negócio, trabalhadores independentes, apesar de fazer também empresas, mas não é de toda a comunicação nas redes sociais, é mesmo para particulares. E surgiu muito, ao mesmo tempo que eu falava para trabalhadores independentes, de pessoas que não tinham qualquer negócio, não queriam ter, mas que queriam perceber como é que funcionava o seu IRS. Então, hoje em dia, tenho estes dois personas, digamos assim, para quem eu mais falo, e a nível do IRS, perceber como é que ele funciona, quanto é que efetivamente estão a pagar, que benefícios é que poderão tirar, porque nós em Portugal, comparado com outros países da Europa, nós temos muitos benefícios. Ou seja, as nossas taxas de IRS, na verdade, não são aquelas que aparecem nas taxas em si de IRS, quando comparamos com outros países, porque nós temos, na verdade, muitos benefícios que vão fazer diminuir o imposto. Então, aqui é otimizar ao máximo usando estes benefícios. É estas perguntas, obviamente, que na altura do IRS, como validar, se estão a fazer bem, se não estão. E também eu comecei a transmitir muita ideia que o IRS se faz no próprio ano. Ou seja, estamos em 2024, não é agora que temos que estar tão preocupados com 2023. Neste momento já estamos a tratar os dados todos de 2023 e já devemos estar a focar em 2024. Pois, portanto, no fundo o que está a sugerir é que as pessoas devem ter algum planeamento fiscal, parece-me a mim. Isto é, as pessoas devem, neste ano, já estar a pensar no IRS que vão fazer no próximo ano e para que tudo seja da melhor maneira, devem já pensar no que é que vão fazer agora para poupar do ponto de vista fiscal, não é? Basicamente, parece-me que é isso que queria dizer. Correto, deve ser tomada a decisão. Agora, geralmente o que é que acontece? Como estamos sempre no passado, relativamente aos impostos, geralmente abril a junho, não preocupar tanto com 2024 e tratar da declaração de 2023. Mas durante o verão, geralmente estamos de férias, tratar e preocupar nessa altura já com 2024, simular
se tiver aumentos salariais, se não tiver, se for receber prémios, mediante os objetivos, isto para quem trabalha por conta de outrem, verificar o que é que pode ser para si mais vantajoso para tomar decisões. Por exemplo, os PPRs. Muita gente só em dezembro, que é o último mês do ano, é que começa a pensar nos planos de poupança-reforma, que traz benefícios no IRS. Mas não precisa de esperar por essa altura. Idealmente, quanto mais cedo tratar, mais valor pode alocar mensalmente, em vez de estar logo a colocar um valor para fazer o máximo que dá benefício, pode fazê-lo mensalmente e acaba por não mexer tanto no seu orçamento pessoal, digamos assim. Muito bem. Do ponto de vista do planeamento fiscal, quais são para si os benefícios fiscais que as pessoas têm direito e que normalmente se esquecem? Isto é, qual era a sugestão que daria para alguém conseguir poupar do ponto de vista fiscal no próximo ano? Há assim alguma dica que queira dizer, algum produto financeiro, alguma coisa, alguma declaração, enfim, para a pessoa poupar? Geralmente, nas compras do seu dia-a-dia, ter atenção àquilo que está a comprar. Porque há certas despesas, por exemplo, nós quando vamos ao supermercado, às vezes compramos medicamentos e esquecemos, por exemplo, compramos um Benuron, um Brufeno, o que seja. Muitas vezes esses medicamentos vão para a saúde, porque têm taxas de IVA reduzidas e é considerado de saúde. E quando juntamos essas compras com as nossas compras normais de supermercado, podemos esquecer que essa fatura devemos ir validar ou colocar de lado para afetar a saúde. Então, eu aconselho sempre, e hoje em dia existe a aplicação do e-fatura no telemóvel, então fazer as compras separadas, quando compra um medicamento separado, que é para não se esquecer, e registra logo a fatura na aplicação. E assim afeta logo a saúde, aquilo não vai ficar pendente porque é só 6% do IVA, automaticamente não vai pedir a famosa receita que a aplicação pede, porque é 6%, vai logo para a saúde, está correto. Então, muitas vezes aqui, saber o que é que está a comprar, olhar com olhos de atenção para os documentos e perceber tudo o que lá está. Isso pode ter algum benefício dependendo daquilo que está a comprar. Depois, como falámos anteriormente, os planos de poupança-reforma, que muitas pessoas ainda não utilizam e que podem sim ter aqui algumas vantagens. Depois também acontece com alguns casos, por problemas de saúde, podem ter uma incapacidade. Muitas vezes não tratam logo dos documentos para terem capacidade nas finanças, que vai trazer também benefícios, só se lembram depois na altura do IRS, ou mais tarde ainda e depois tem que se corrigir para trás, ou seja, vai perder mais tempo quando se tratasse logo dos documentos todos. Também aqui as mudanças de morada, às vezes se for para uma casa, mudar de casa arrendada, não esquece de mudar a morada ou ainda está em casa dos pais, então aí vai ter uma tarefa acrescida a comunicar essa despesa. Então, geralmente, tratar, não deixar ou achar que tem tempo para tratar ou varrer para debaixo do tapete certas operações que em 5 minutos trata hoje em dia e ficava logo resolvido. Muito bem. Acha que os portugueses, de uma maneira geral, são pessoas que têm preocupações com o fisco, com aquilo que pagam, ou são pessoas que não ligam muito às declarações, às obrigações declarativas e, enfim, empurram um pouco com a barriga, passa a expressão? Sim, os portugueses não estão interessados, muitas vezes, na parte das finanças, têm muito medo. Há sempre alguém da família que teve algum problema com finanças. Porquê? Porque arrastou para debaixo do tapete, muitas vezes. Recebeu, ignorou e aquilo depois tomou proporções muito negativas. Então, o que é que eu aconselho? Não ter medo. Mesmo hoje em dia passa-se muito a ideia do IVA, do IRS automático. Sim. E tudo que é automático geralmente não vai trazer assim tantos benefícios para nós a título pessoal. E eu costumo dizer, o IRS automático é muito bom, mas ele só é automático porque alguém carregou lá informações. Ou outras entidades, ou nós próprios com a validação das faturas. E muitas vezes a declaração tem campos que nós nem sabemos que existem. E eu acho que toda a gente, mesmo que tenha acesso ao IRS automático, para perder uns minutinhos de um fim de semana, a ir olhar para a declaração, a fazer a entrega manual, não a tem de submeter,
mas olhar para os cálculos, perceber o que é que está a ser solicitado, porque é que certas comunicações que são feitas aparecem lá, onde é que elas foram introduzidos os dados, ganhar consciência daquilo que está a ser feito. Isso porque o IRS não tem de ser feito por contabilistas, pode ser o próprio. E a maior parte dos casos, sim, pode ser o próprio a fazer. Obviamente que se existir uma venda de uma casa, pode ser necessário um apoio mais técnico para não cometer erros, mas a declaração pode ser feita pelo próprio e daí eu focar tanto na parte de ensinar, de cada um fazer por si, saber o que é que está a preencher e ter aqui uma pessoa que possa responder às suas dúvidas, daí a ter o curso IRS. O que é que acontece? Muita gente quer clicar no botãozinho do IRS automático e ir até para o ano. Aquilo dá, ficam tão ansiosos que querem resolver o problema muito rápido. E eu sou muito apologista de que deveria ser feito em família, no fim de semana, trazer os filhos para perceber como é que funciona, porque é que estão a tratar aquela declaração. Não fazer com muita rapidez, até porque aquilo não é assim tão complicado. O IRS, por mais que as pessoas achem complicado, eu acho que das leis é o mais simples a nível de português. Eu acho que o código de IRS não é tão complexo como outras leis que existem. Então, realmente é uma questão de ler. Só que as pessoas têm tanto medo que só de abrir o portal das finanças já é um problema. Eu costumo dizer, ele está feito para vocês, apesar de não ser às vezes o mais intuitivo, mas lá está. Se vocês não mexerem, se não derem, às vezes têm sugestões à tia de melhoria, então se as pessoas também não utilizarem, eles não vão melhorar nada, porque não têm feedback. Muitas vezes são os contabilistas que acabam por dar feedback, ou quando há erros, nós é que avisamos, olha, aqui está um erro, é preciso ir corrigir, e com os vossos programadores, porque está aqui um erro da fórmula, ou então não se esqueçam depois, porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa não preenche, não vai ser a tia a avisar, olha, está aqui um errozinho, ou você tinha direito a isto. Temos que ser nós próprios a avisar. Eu já corrigi muitos IRS que não ia, por exemplo, os dependentes da pessoa, os filhos. Pois, isso é um loss muito grande. Porquê? Porque antes não fez a comunicação, como não fez a comunicação, achava que por defeito ia lá aparecer e às vezes não aparece, é preciso ir lá. É um passo muito simples, que é literalmente colocar o NIF do dependente e aquilo já vai dar os benefícios associados a isso, só que por desconhecimento e às vezes um bocadinho de preguiça passou aqueles dados. Muito bem. Já que falou na compra e venda de imóveis, quais são as sugestões que dariam para quem vende ou para quem compra imóveis em termos de declaração de IRS? Aqui é perceber quanto é que vai pagar imposto, ainda é muito complicado, por mais que aqui nem vou entrar com politiquices de se achar que é correto ou não a parte de pagar impostos sobre a venda de uma casa, aqui é entender que, ok, nós ganhamos dinheiro com a venda de uma casa, vamos pagar impostos, primeiro ponto. A ATE dá dois benefícios, que eu costumo dizer, e aqui é entender isto. Dois benefícios, que é só 50% desse lucro é que vai ser tributado, e depois o segundo benefício. Se não queres que esses 50% sejam tributados, o valor da venda, e aqui é outro problema, porque as pessoas acham que é o lucro que tiveram, e não, é o valor que foi originado com a venda. Se venderam por 120 mil euros, por exemplo, têm que reinvestir os 120 mil euros na outra habitação, na totalidade, isto para não pagar nada sobre os 50% do lucro, que é a mais-valia. Ou seja, não é sobre os 120 mil que vão pagar imposto, é só pela diferença entre o valor de compra, menos as despesas que tenham tido com a compra, face à venda. Então isto aqui é sempre muito complicado. Ainda há aqui um terceiro benefício até, que é o valor do crédito ser considerado reinvestimento. Quando vão comprar uma casa, ou seja, compram uma casa por 150 mil euros, seria aqui o considerado para reinvestimento, o valor do crédito da casa que venderam, por exemplo, dos 120 mil euros, o empréstimo era 100 mil. Vai ser considerado 100 mil, precisam de dar entrada na outra casa pela diferença, que é pelos 20 mil, para dar o total da venda no reinvestimento. E às vezes as pessoas fazem muita confusão com esta situação. Aqui muitas vezes eu pergunto
quando não existe créditos associados, se faz sentido o reinvestimento ou não. É pôr em peso e medida o imposto que vai pagar de IRS face a colocar esse dinheiro noutro produto financeiro. Porque muitas vezes, por mais que as taxas de Euribor estejam a subir, e subiram muito este último ano, se faz sentido, mesmo assim, fazer um contrato, dar a entrada mínima, fazer um contrato de habitação e o resto do dinheiro que possa ter, em vez de dar como entrada para pagar menos impostos, colocar num produto financeiro, em ações, em ETFs, o que seja, para, se tiver maior rentabilidade, face às taxas de juro do crédito de habitação. E aqui também mexe muitas vezes o pessoal, depende se a pessoa se sente bem com isto, se prefere pagar a casa mais rápido, isto depois não há o que é melhor ou não, existe o que é melhor para cada um de nós. Ok. Uma última questão, que é a seguinte. Normalmente, pelo menos assim a prática que nós temos verificado é que as pessoas não guardam as despesas que fazem, por exemplo, no imóvel que têm, e depois quando vão vendê-lo, podiam descontar, não é? Deduzir esses valores e não o fazem. Que conselhos é que dava às pessoas que têm uma casa hoje e que provavelmente amanhã vão ter que comprar outra? Que sugestões é que daria para terem o maior valor possível de poupança fiscal? Os documentos, geralmente, da compra de uma casa são sempre em papel. Então, guardar isso numa capinha e, ao mesmo tempo, digitalizar. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas, quando mudam de casa ou por outras questões, perderam esses documentos. Se estiver digitalizado, duas formas é difícil perder. Hoje em dia, com as drives e tudo, fica tudo guardado. Porque esses documentos são necessários, porque mesmo que vá um contabilista para fazer o IRS, nós precisamos de dados, que senão nem conseguimos muitas vezes fazer o IRS. Portanto, aqui é ter esses dados com os contratos de compra e venda, os valores de imposto, porque muitas vezes na AP só conseguimos consultar certos anos, o que é que foi pago, mais para trás não conseguimos, temos que perder mais tempo, solicitar a autoridade tributária. Muitas vezes podem cobrar para dar essa informação e esses documentos. Também aqui das despesas com obras, muitas vezes também não têm as faturas, e aqui é preciso ter a mão de obra mais os materiais. Se só tiver materiais, a autoridade tributária pode não aceitar, portanto, o máximo de documentos necessários para que possamos baixar o valor do imposto. Também aqui há coisas que não entram. Comprar um frigorífico, comprar um sofá, isso não entra, não precisa de estar a guardar. Okay. É mesmo obras do imóvel em si. Só para concluir, agora mudando um bocadinho de assunto, não sei se sabe, mas é possível hoje em dia praticar atos notariais por videoconferência, sabia? Sabia, hoje em dia, já cada vez mais, tenho visto também de outros notários entrar no digital e sem dúvida que dou os parabéns por entrarem no meio digital, porque cada vez mais as pessoas estão aborrecidas em ter que ir aos locais e deslocarem-se e perder tempo. E quanto mais facilidade, nós também na contabilidade tentamos inovar nisso e dou os meus parabéns por a legislação também acompanhar, que às vezes nós queremos fazer, mas a legislação não o permite. A Bruna já tem chave móvel digital? Já, e aconselho a toda a gente, se não têm é um problema. Quando me chega alguém sem chave móvel digital, é sempre uma chatice, especialmente quando tem negócio, porque para assinar documentos é muito mais fácil. E a assinatura digital também já tem? Também, tem a assinatura digital, tem a assinatura digital para quem, por exemplo, começou contabilista certificado, tem os atributos profissionais, tanto da minha empresa como gerente, como contabilista certificada. Quando assino as demonstrações financeiras, já não uso tanto a vinheta, uso com poderes de contabilista certificada. É uma pessoa muito deste tempo, a Bruna. Sim, tem que ser. Olha, gostei muito desta pequena conversa. Desejo as maiores felicidades, está bem? Igualmente, obrigada.